Muito bem, pessoal. A gente agora vai falar com a professora PhD em Ciência Política pela USP, especialista em Relações Internacionais e pesquisadora do Oriente Médio na USP, Natália Calfati. Natália, muito obrigado aqui pela presença. Natália, não sei se você estava, enquanto estava para entrar aqui, estava ouvindo a entrevista aqui com o porta-voz de Israel. Queria uma avaliação antes de mirar um pouco nas eleições dos Estados Unidos. A Câmara falou hoje sobre essa morte, de certa forma elogiando ali a ação de Israel. Mas antes de entrar nos Estados Unidos, eu queria que você fizesse uma análise em relação a essa ação hoje israelense contra esse líder do Hamas. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nesse momento, o Hamas ainda não confirmou de fato, né, a morte do Sinwar, mas ele basicamente era visto como uma figura menos moderada que a figura do Ismail Haniyeh, e basicamente isso faz parte de um movimento de assassinato e de ataque a lideranças e figuras, não só políticas, mas lideranças militares do Hamas, e agora combinado com figuras do Hezbollah também, por parte do exército israelense. Ficou bastante claro, né, na fala do Major Rafael, que eu acompanhei um pouco do final, que essa é basicamente a movimentação das forças israelenses de eliminação dessas figuras, mas basicamente a eliminação do deve eliminação das figuras militares e políticas. Eu digo isso porque a causa palestina, que é uma causa que o Hamas, digamos, combate, se coloca enquanto uma das frentes de postulação dessa causa, não deve morrer com a eliminação de líderes, principalmente nesse contexto. Então, na minha avaliação, há um erro de cálculo estratégico básico aqui, na medida em que essas mortes, apesar de infligirem danos e impacto aos grupos, da mesma forma que o assassinato do Hassan Nasrallah, secretário-geral do Hezbollah, e da mesma forma que o próprio assassinato do Ismail Haniyeh em território iraniano, isso naturalmente balança o Hamas e outros grupos. Isso não deve eliminar o grupo por completo, porque o que a gente ouve das mídias locais é que se mata um combatente ou se mata um líder, e 2 dias depois, 2 ou 3 combatentes surgem e os líderes vão basicamente se sucedendo, né? Por quê? Porque há pouco motivo para essas pessoas viverem além de lutarem contra esse cerco de Gaza, que é um cerco que já dura 17 anos. Então, nesse aspecto, falta pouca opção para a juventude, basicamente a maioria da população em Gaza, na medida em que a violência cada vez mais, nesse ciclo de polarização, de extremismos, vai ser cada vez mais disponível na mesa para esses jovens que, infelizmente, não têm outra alternativa, né? Principalmente pelo fracasso das negociações de paz, o fracasso da formação do Estado palestino como um todo, etc. E tal. Então, para além da gente olhar assim o radicalismo de forma mais imediata, tentar olhar um pouco mais o Hamas representa, para além da violência pura e simples. Bem, professora, o que a senhora nos diz é que essa guerra, ao contrário do que o porta-voz do exército israelense diz, ela não acaba assim tão fácil. Fiz inclusive essa pergunta para ele: quantos líderes vocês imaginam que o Hamas possa vir a ter? Então, queria um pouco que a senhora falasse sobre o tamanho desse conflito e de como essa guerra ela é profunda e ela não tem um tempo efetivamente para acabar, evidentemente. Uhum. Os números que a gente tem são exatamente esses, basicamente 30 mil combatentes, mas o Hamas é um grupo, nessa
na história da libertação da Palestina como um todo, é uma história de 7 décadas e meia. Então, o Hamas, nessa conjuntura, é um elemento, digamos assim, razoavelmente novo, porque ele nasce em 87. Nesse aspecto que eu digo que, claro, os combates militares devem ter como efeito eventualmente enfraquecer o grupo, enfraquecer as lideranças momentâneas e tal, mas enquanto não houver uma resolução estrutural para o conflito, no meu entendimento, não vai haver, digamos, uma eliminação total, não digo do Hamas, mas digo da ideia, né? Porque o Hamas representa basicamente uma ideia. Ela vai tendo vários formatos ao longo das décadas. Então, na década de 60, 70, quando a OLP pegou em armas para ter o mesmo objetivo, que é a libertação da Palestina e criar um Estado grande, ela também usou desses meios. Depois, a OLP foi se normalizando, se incluindo dentro da política, né? Com os acordos de Oslo, basicamente se estabeleceram na política dessa forma, entregaram as armas, renunciaram ao combate militar e, a partir disso, se postularam como representante político, e isso se transformou na Autoridade Palestina, que hoje governa a Cisjordânia. Mas uma não resolução justamente da questão dos territórios ocupados na Cisjordânia, assim por diante, e entendida pela população de Gaza como uma conivência por parte dessas autoridades, fez com que a ideia do Hamas surgisse, se fortalecesse, se tornasse uma via alternativa, uma das vias possíveis, digamos. Há outras, né? Há vias pacíficas, há vias artísticas, há vias militares e há via desse uso da violência política na forma de atos terroristas. Isso faz parte da história, fez parte, inclusive, da história da formação do próprio Estado de Israel. Então, o que é curioso, por exemplo, se você comentava como isso é um conflito já de algum tempo, né? O próprio Sinwar, ele nasceu onde hoje é Ashkelon. Ashkelon era Ascalon, que era basicamente, se você olhar o mapa da partilha da Palestina de 1947, quando a ONU orienta a partilha, isso era o território de Gaza, era o território palestino. Ele foi expulso, né? A família dele foi expulsa, e ele nasce em Khan Yunis. Então, ele nasce num campo de refugiado em 62. Então, ele já nasce na condição de refugiado, porque a localidade da sua família passa a ser Israel, e aí a faixa de Gaza era muito maior naquela, digamos, na orientação da partilha, e aí a faixa de Gaza vai se diminuindo conforme o tempo vai passando, e aí com o cerco em 2006 e assim por diante. Então, esse é um conflito, assim, isso muito antes da formação do próprio Hamas. Então, isso está na identidade desses palestinos. E eu não estou aqui, antes que alguém se oponha e venha dizer, eu não estou justificando a violência do Hamas. O meu objetivo aqui é expor para vocês qual é a racional do grupo e por que ele existe. Porque, ouvindo a fala anterior, é natural que o objetivo das forças israelenses seja eliminar o grupo, mas enquanto você não entende a racional do grupo, você não consegue eliminá-lo. Por isso que eu digo que há uma falha estratégica aqui bem fundamental. Então, se é para atingir este objetivo, os meios não estão sendo bem adequadamente empregados. Eu ainda insisto na necessidade de um cessar-fogo e na necessidade de negociação. Do contrário, as figuras que vão sucedê-lo, como, aliás, o Sinwar representa, uma figura muito menos moderada do que a própria Ismail Haniyeh, que foi assassinado. Então, isso vai recrudescer, vai diminuir a capacidade de negociação, isso só vai gerar mais radicalização. Natália, a Kamala, a candidata democrata, ela disse que a morte do líder do Hamas é chance para pôr fim à guerra em Gaza. Ela disse que o líder do Hamas tinha sangue americano nas mãos. Muito claramente, sabe-se que a eleição norte-americana, a gente está aí há cerca de 15 dias das eleições norte-americanas, e esse tema, ele
esquenta e esfria nos Estados Unidos, mas episódios desse, evidentemente, que energiza a própria campanha e as próprias declarações dos candidatos. Como é que você imagina que esse tema possa estar presente nessa reta final de campanha dos Estados Unidos e de que forma isso pode tensionar ainda mais ali o conflito ali naquela região? As eleições americanas vêm sendo, digamos, vem sendo esperada pelos analistas justamente porque pode, de alguma forma, alterar o rumo dessa guerra. O Biden já fez uma tentativa de mediação, fracassou, não é? Seria um legado que o Biden poderia deixar, inclusive um legado que fortaleceria o Partido Democrata como um todo. Lamentavelmente ele falhou, ou porque perdeu o timing, ou por falta de vontade política, ou por uma fraqueza pessoal no momento de fragilidade mesmo e de debilidade do próprio mandato e da figura individual do Biden. Nesse momento, então, os olhos estão bastante orientados para os resultados das eleições. Naturalmente, a expectativa básica é que os democratas representem uma desescalada na região, e a vitória dos republicanos representaria um recrudescimento. Mas o que a gente vê talvez seja um cenário um pouco diferente. Eu digo isso porque a Kamala, apesar de condenar a violação de direitos humanos, apesar de condenar toda a morte de civis por Israel e assim por diante, vem sendo bastante firme e bastante irredutível no seu apoio a Israel, ao que se chama direito de defesa. E o Trump, diferentemente, tem um histórico até de desengajamento do Oriente Médio. Claro, para a questão de Israel especificamente, com a demanda da mudança da embaixada e também por conta do sionismo cristão transnacional, do qual faz parte essa extrema-direita, na qual o Trump está inserido. Então, nesse aspecto, a aliança com Israel não é tão facilmente abalada. Então, apesar da gente achar que as eleições americanas, de fato, podem gerar uma mudança para o cenário do Oriente Médio, na prática, o que se vê é uma aliança norte-americana e israelense que tem traços de muito mais continuismo, independente do partido no poder. Isso de um lado ou de outro, né? Tanto em Israel quanto nos Estados Unidos. Então, há um continuismo muito mais do que um rompimento nessas relações bilaterais. Por quê? Porque há uma estruturação muito, muito bem estabelecida basicamente desse lobby pró-Israel, desse lobby pró-sionista dentro do Congresso norte-americano e de financiamento da campanha de muitos desses congressistas. Então, há quem diga que é impossível se eleger sem esse tipo de economia que circula. Portanto, nesse aspecto, há um continuismo muito maior do que uma expectativa de rompimento. Agora, as possibilidades de um cessar-fogo, as possibilidades de uma negociação e de um diálogo multilateral envolvendo organizações internacionais está muito mais facilitada com a Kamala do que com os republicanos. Isso porque a figura do Trump é uma figura antissistema. Então, enquanto antissistema, é uma figura que basicamente descredencia todos esses tipos de instrumento, multilaterais, do diálogo, do fórum. Então, a própria ONU vai sendo, digamos, desmerecida ou descredenciada por essas lideranças. Não diferentemente, o próprio Netanyahu vem fazendo isso, declarou Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, persona não grata e assim por diante. Então, assim, acho que as possibilidades de negociação e de cessar-fogo estão mais abertas com o governo democrata, mas eu não seria exatamente otimista, até porque o governo democrata em loco, né, não foi capaz, um ano depois da guerra, de gerar esse cessar-fogo e de gerar uma solução permanente para esse conflito que já perdura aí quase 8 décadas. Natália, a última questão. O presidente Lula
tem criticado, no último discurso em Nova York, que fez uma crítica clara à própria ONU, aos organismos internacionais, Conselho de Segurança, e, de alguma forma, o Brasil e o presidente Lula, mais especificamente, muito claramente fez ali críticas diretas ali à própria ação de Israel ali em Gaza, em relação a civis em Gaza. Como é que você avalia, aproveitando aqui já para uma última questão, esses movimentos do Brasil e do presidente Lula nesse conflito? Nesse conflito não, nessa guerra, desculpa. Eu acho que essa guerra é um episódio de uma participação maior, não só das lideranças brasileiras, quanto da própria população, no conflito como um todo. Então, eu não vou dizer que o Brasil esteve, desde então, digamos, isento do reflexo do conflito como um todo, mas a partir dessa guerra, e principalmente a partir da ascensão do bolsonarismo, esta aliança dupla, a formação desses dois eixos ficou claramente mais bem desenhada dentro da política nacional. Então, eu chego nas declarações do presidente Lula, mas basicamente reflete essa polarização que só ganhou mais corpo e mudou em termos de força, mas não de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Há muito a esquerda se solidariza com a questão palestina na linha do terceiro-mundismo, na linha do desenvolvimentismo, na linha do antirracismo e assim por diante. E, de um outro lado, a ascensão da extrema-direita e, como eu comentei há pouco, do transnacionalismo cristão sionista, sobretudo com os movimentos neopentecostais que vêm se fortalecendo nas últimas 2, 3 décadas aqui no Brasil, vem também fazendo um alinhamento pró-Israel e alinhado a figuras de extrema-direita. E aqui a gente vai do Viktor Orbán ao Netanyahu, ao Trump, ao Bolsonaro. Então, de alguma forma, o Brasil refletiu esta polarização que é internacional, tem a ver com o contexto do Oriente Médio, mas isso está refletido em outros países do mundo, e apropria disso e digamos, adapta para a realidade local. Então, adapta para a realidade de como a esquerda se organiza no Brasil e de como a direita se organiza no Brasil, com as suas particularidades e assim por diante. Então, digamos, não é uma cópia fiel do que vem acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, mas há muitas semelhanças, digamos, nesses dois grandes eixos, né? De um lado, a esquerda pró-Palestina, da solidariedade Sul-Sul, e a direita pró-Israel, pró-sionismo, que tem a ver com o transnacionalismo cristão. Posto isso, o presidente Lula está enquadrado claramente nessa histórica associação da esquerda, que tem a ver com a luta da África do Sul contra o apartheid. Então, há de associação do movimento negro. Então, toda a esquerda já faz essa aliança e esse diálogo que tem a ver com movimentos sociais e assim por diante. E ele basicamente reflete isso. Agora, também reflete uma posição do Itamaraty, que é uma posição do nosso Ministério das Relações Exteriores, que é uma posição basicamente de uma equidistância estratégica e de garantia da autonomia dos povos, da soberania, da solução dos dois estados, da garantia da paz, do diálogo, de crédito das instituições multilaterais, mas é uma tradição brasileira também querer reformá-las, querer um assento, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, um assento permanente, para que possa democratizar, deixar a ONU um órgão mais plural, não só em termos da quantidade de países que têm, de fato, poder de veto, mas também das agendas. Então, o Brasil, por exemplo, fez um discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, falando sobre a justiça de transição, a transição justa, então pensar em fontes renováveis de energia. Então, estas agendas, migração,
clima, né, aquecimento global, são agendas que cada vez vêm entrando na pauta. Então, quando a gente fala de reforma da ONU, de fortalecimento, tem a ver com a ampliação do poder de países que têm pouco poder de basicamente determinar, né, o que a ONU faz e como ela protege a grande maioria desses países, e também na agenda, deixar uma agenda mais plural, mais inclusiva e assim por diante. Então, isso é uma agenda brasileira, de uma forma geral, mas é uma agenda particularmente da esquerda. Agora, a esquerda, ou basicamente o presidente Lula, vem sendo alvo de ter perdido, digamos, a neutralidade, uma posição neutra, migrando para uma posição pró-Palestina. Então, assim é o estado de coisas que estamos, e muitos vêm criticando, de fato, essa postura por não mais manter a equidistância estratégica, mas basicamente se opor à política israelense. Muito bem. Natália Alfate, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas informações, pelas análises. Agradeço muito aqui, espero encontrá-la outras vezes aqui no Poder Expresso. Um forte abraço para você. Obrigada, Léo, um prazer. Um abraço.